Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de pediatria. Hoje vamos estudar um pouco sobre os cuidados que a enfermagem tem com todos os recém-nascidos. Mas para entender tudo isso, é necessário percebermos que a gestante ela passa por uma idade gestacional, né? Ela passa por um período em que esse bebê ele vai crescendo e desenvolvendo dentro do seu útero e adquirindo várias habilidades, na verdade, até mesmo dentro do útero. E qual é a definição correta para essa idade gestacional? Ela é definida como o número de semanas, né? Então, todas as vezes que a mulher fala assim, eu estou com 12 semanas, eu estou com 40 semanas de gestação, isso aí é feito um cálculo desde o primeiro dia da menstruação dela, da última menstruação que ela teve antes de descobrir a sua gestação, até o momento do parto. Então, eu tenho todo esse período aí para que o bebê possa crescer e também desenvolver dentro do útero dessa mulher. Então, aqui eu trouxe, só para vocês terem noção, o que acontece internamente no organismo dessa mulher. Então, eu tenho o útero ali, que temos a camada chamada endométrio. Esse endométrio é a camada interna do útero e todos os meses esse endométrio ele aumenta o seu volume, ele carrega mais de sangue a fim de receber um bebê. Quando essa mulher não engravida, aí o que acontece com esse endométrio? Ele descama e vem o processo da menstruação naquela mulher. Então, todos os meses, nós mulheres liberamos os ovócitos, né? Ele só passa a ser chamado de óvulo quando o espermatozoide fecunda. Então, assim, mensalmente eu vou liberando os ovócitos ali. E caso eu tenha algum tipo de relação sexual e ao encontro ou fecundação desse ovócito, é lógico que a partir daí começa toda a questão da gestação, todo o crescimento e desenvolvimento daquele embrião, depois feto e criança. Então, essa idade gestacional ela vai muito de acordo, né, com as semanas de gestação que aquela mulher está a partir do primeiro dia da menstruação, da última menstruação que ela teve antes de descobrir a sua gestação. E nós podemos classificar os RNs, os recém-nascidos, de acordo com essa idade gestacional. Então, toda mulher que tem filho antes da 37ª semana, esse RN é chamado de RN pré-termo. É um RN que nasceu antes do tempo. Ele não é considerado uma criança dentro do tempo normal para nascimento, mas não significa que essa criança vai ter algum problema. Existem várias crianças que nascem com 35 semanas, 34 semanas e que saem da maternidade tranquilamente, respirando sozinho, não há necessidade de permanecer dentro do hospital internado de forma alguma. Então, isso aqui é só uma classificação desse RN de acordo com quanto de idade gestacional ele conseguiu nascer. O RN a termo, né, aquele RN que nasceu no tempo certinho, considerado certo, é aquele que nasce entre a 37ª semana e a 41ª semana, quase chegando à 42ª semana. E o pós-termo é aquele bebezinho que nasce após 42 semanas de gestação. Lembrando que sempre o obstetra, né, o ginecologista, ele deve avaliar essa mãe. Será que essa mãe está com 38 semanas, mas o bebê está bem? Ela pode levar essa gestação até o final? Ou até quando esse bebê decidir nascer? Ou será que eu devo fazer uma cesariana de urgência? Porque eu percebo que esse bebezinho já está em sofrimento fetal, ou esse
bebezinho tá com pouco líquido amniótico ali dentro, enfim, vários critérios que são avaliados pelo próprio obstetra. Esse bebezinho também, o RN, ele pode ser classificado a partir do peso que ele nasce, né? Então eu considero um bebê GIG, ou seja, grande para a idade gestacional, aquele bebezinho que nasce com um percentil de peso superior a 90%. Aquele bebezinho adequado para a idade gestacional, ele é aquele bebezinho que nasce com um percentil entre 10 e 90%. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde eu consigo avaliar esse percentil. Nós temos uma tabela. Então eu peso o bebê ao nascer e, de acordo com esse peso, ele se adequa a algum tipo de percentil. E pequeno para a idade gestacional, um bebezinho PIG, ele é aquele bebezinho que nasce com um percentil de peso inferior a 10%. Né? E o peso ao nascer, ele indica também se esse bebezinho é um RN de baixo peso, se é um RN de muito baixo peso, ou se é aquele bebezinho com um peso adequado. Então, todo bebê que tem um peso inferior a 2,5 kg, ele é considerado um RN de baixo peso. E aquele bebezinho de peso inferior a 1,5 kg, ele já é considerado um bebezinho de muito baixo peso. E aqui mostrando para vocês é a tabelinha, né, para eu conseguir identificar qual o percentil que esse bebezinho se adequa. Então aqui vocês podem perceber que para cada idade gestacional, o peso daquela criança varia muito, porque é lógico, uma criança se nascer com 24 semanas, o peso adequado dela vai estar aqui, ó. Se ela nascer com 1 quilo, já é considerado um peso adequado, diferente de uma criança que nascer com 38 semanas e nascer com 1 quilo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Para a idade gestacional, existe um peso adequado para aquela criança. E aqui tem a classificação, né, entre o que é uma criança considerada pré-termo, a termo ou pós-termo. Então, todas as vezes que essa criança nasce, ela necessita de alguns cuidados naquele momento e que são considerados cuidados imediatos ao seu nascimento. E nós, da equipe de enfermagem, auxiliamos muito em relação a esses primeiros cuidados. Então, esses cuidados eles são essenciais para que essa criança adapte à vida extrauterina. Uma coisa é quando ela está dentro da barriga da mãe, outra bem diferente é quando ela nasce, né? Então, tem inúmeros fatores que podem ocasionar até mesmo um estresse nesse RN, por isso que às vezes a gente percebe que ele chora demais, né? E às vezes o adulto ele não consegue entender que aquele momento para aquele RN é extremamente difícil, que ele estava em um ambiente super tranquilo, super aconchegante, sentindo totalmente protegido e ele sai ali e escuta vários barulhos, ele percebe luminosidades diferentes, então é difícil para esse RN se adaptar também. Da mesma forma que para os pais também essa adaptação leva um tempo. Então essa assistência da enfermagem, ela vai muito de encontro com essa questão, né, de auxiliar esse bebê a adaptar o mais rápido possível a essa vida extrauterina. Então nós temos que enxugar esse bebê, ele vai nascer mais molhadinho e ele não consegue adaptar às diversas temperaturas como nós adultos conseguimos. Então, nós temos que auxiliar esse bebê o tempo todo, aquecer, avaliar de forma geral e entregar esse bebê à mãe, para ele ter um contato íntimo e precoce com essa mãe. Como que é feito todo esse contato? As primeiras 2 horas após o nascimento ou a primeira 1 hora após esse nascimento, o bebê fica quietinho ali, junto com a mãe, ele pode amamentar ou simplesmente perceber o aconchego ali da mãe, ficar deitado no peito da mãe só para
não ter um estresse tão grande, não perceber que ela teve um nascimento e foi separado de sua mãe e ter esse estresse. Aqui nós temos o período de transição neonatal, né? Que após o nascimento, em torno de 24 horas, nós temos vários sistemas desse bebê funcionando de maneira adequada, né? Então eu tenho que perceber, esse bebezinho fez xixi? Esse bebezinho fez cocô? Será que esse bebezinho está conseguindo amamentar de forma adequada? Deixa eu perceber os reflexos que esse bebê me demonstra aqui. Então eu tenho um certo amadurecimento e funcionamento do sistema renal, gastrointestinal, hematológico, que é todo o funcionamento ali do sangue, né, com o nosso sistema de defesa, o metabólico, o neurológico, enfim, todos esses sistemas devem ser avaliados e nessas 24 horas deve estar funcionando. Então, essa equipe da enfermagem, como toda equipe que está ali diante do nascimento desse bebê, deve manter sua oxigenação, ou seja, o bebê antes ele não respirava dentro da barriga da mãe. Os pulmões do bebê não funcionam dentro da barriga da mãe, mas a partir do momento que ele nasce, ele começa a respirar sozinho, porque dentro da barriga da mãe ele recebe oxigênio proveniente da mãe. Então a mãe respira e esse oxigênio passa para o bebê. À medida que ele nasce, ele tem que respirar sozinho. Então eu tenho que observar a hidratação desse bebê, lembrando lá da fontanela, né, que é a famosa muleira desse bebê. Se ela estiver afundando, né, se ela estiver bem funda ali, é um sinal de desidratação. Nutrição, as eliminações fisiológicas, que são o xixi, cocô, a higiene, a termorregulação, que eu já falei para vocês que é extremamente difícil para o bebê. Ele não consegue ter esse controle térmico muito grande. Então, se o tempo está muito frio, para ele aquecer sozinho é mais difícil do que um adulto. Aqui nós temos todos os procedimentos que nós devemos realizar de forma geral, né? Então você tem uma ficha do RN, você vai preencher todo o histórico familiar e histórico da gestação desse RN, né? Da gestação que a mãe teve. Dispor sobre uma mesa com todos os materiais, porque se esse bebê precisar de uma aspiração, eu tenho os materiais para realizar essa aspiração. Se o bebê precisar de soro fisiológico, se o bebê precisar de uma lavagem gástrica, enfim, então todos os materiais para esse bebê, né, para esse RN devem ser dispostos ali naquela sala, mesmo que eu não vá utilizá-lo. Então essa termorregulação, ela é tanto referente à sala, ao ambiente, que eu tenho que manter uma temperatura adequada, como ao mesmo tempo secar esse bebê, porque se ele não consegue realizar a sua termorregulação sozinho, é lógico que à medida que eu vou auxiliando, ele vai conseguindo manter a sua temperatura adequada. Senão, esse bebê ele é transportado para a UTI, se eu perceber que ele tem uma dificuldade maior do que os outros RNs, ele vai ser transferido para a UTI para receber todos os cuidados necessários. E ali vai ser, né, transportado através da incubadora, que ela tem o seu aquecimento adequado. Aqui nós temos o berço aquecido. Esse berço aquecido, o bebê logo ao nascimento ficou com a mãe, aí vai passar por a assistência de enfermagem imediata, ele é colocado nesse berço aquecido, para ele não perder a temperatura tão rapidamente. Então, todos os cuidados ao RN são realizados dentro desse berço aquecido, né? E aqui nós temos a incubadora, que também oferece um transporte adequado e um aquecimento adequado ao RN que necessita permanecer dentro da UTI. Então, nasceu esse bebê, eu tenho que identificá-lo com uma pulseirinha.
é necessário para que não haja troca desse bebê ali dentro da maternidade. E se esse bebê for gêmeo, é lógico que eu vou colocar gêmeo 1, gêmeo 2, 3, enfim, para conseguir identificar essa criança e sua mãe, a data que nasceu, o horário que nasceu, enfim. E, ao mesmo tempo, após essa identificação, eu tenho que manter a permeabilidade das vias aéreas dessa criança. A criança tem que respirar sozinha. Eu tenho que perceber que a pele, né, que o tecido epitelial dessa criança não apresenta coloração que me demonstre uma falta de oxigenação ali. Então, aquela criança extremamente pálida ou aquela criança extremamente cianótica, que é aquela coloração roxinha, não é adequado. Traz um significado para a equipe de saúde, que é uma falta de oxigenação tecidual, ou seja, tem algo de errado com a permeabilidade das vias aéreas daquela criança. E outra coisa, uma criança que nasce chorando, ela me demonstra que ela está bem, que ela está conseguindo, pelo menos naquele momento, respirar sozinha. Ela consegue controlar essa permeabilidade, mas é lógico, eu tenho que permanecer observando, porque isso pode mudar. E um dos instrumentos mais utilizados é a pera. Essa pera ela é muito utilizada para sugar a secreção, né? O resto de líquido amniótico que fica ali na boca, no narizinho da criança. Então, se eu ainda tiver líquido amniótico dentro da boca ou das vias aéreas superiores dessa criança, eu tenho que retirar. E o médico ele retira esse líquido na hora que a criança está nascendo, mas você, como técnico em enfermagem, também pode realizar esse procedimento para auxiliar esse bebê na respiração. A aspiração por sucção, ela é diferente da aspiração através da pera. Essa aqui é uma aspiração mais superficial. Já quando eu percebo que a criança ainda permanece com uma dificuldade em respirar muito grande, eu vou fazer a aspiração por sucção. Eu tenho aqui um catéter de aspiração e é conectado a sucção através de vácuo. Então, eu vou posicionar esse bebê de forma adequada, vou introduzir essa sonda para realizar a aspiração. Então, eu realizo essa aspiração após a sucção da faringe, que é aqui da boca, eu vou realizar a sucção de cada narina. Então, primeiro eu realizo a sucção da boquinha e depois disso eu realizo a sucção do narizinho. E a aspiração gástrica? Muitas das vezes a criança engoliu tanto líquido amniótico que isso ocasiona uma falta de respiração. Então, o que eu devo fazer nessa criança? Realizar a passagem de sonda gástrica para retirar esse excesso de líquido amniótico que está dentro do estômago desse bebê. Então, como que eu faço? Eu tenho que realizar todo aquele procedimento, igual ao procedimento lá da passagem de sonda gástrica para alimentação ou para descompressão gástrica. Eu vou medir, essa que é o tamanho correto a ser introduzido, da pontinha do nariz ao lóbulo da orelha, bem esticadinho, tá? Até o processo xifoide, que é aqui na pontinha inferior do osso externo. Aí sim eu demarco, eu vou marcar certinho, porque é esse tamanho que tem que ser introduzido no bebê ou em qualquer ser humano, na tentativa de aspirar. Tá vendo aqui a seringa? Eu vou puxar essa seringa para que o líquido saia ali. Caso esse líquido esteja muito espesso, muito grossinho, eu vou ter que introduzir um pouco de ABD, da água abdestilada, para dissolver um pouco esse líquido ali dentro do estômago. Aí sim eu vou conseguir aspirá-lo.
E vocês vão perceber que o médico fala muito e também traz essa informação no cartão da criança, o índice de Apgar, né? Apgar ao nascer, que é aquele primeiro minuto de nascimento do bebê, e no 5º minuto. Então eu coloco assim, Apgar primeiro, que vai dar, sei lá, 9. Apgar quinto, que vai dar 10. Então, isso aqui são realizadas avaliações de acordo com a frequência cardíaca que aquele bebezinho nasceu e mantém, do esforço respiratório, do tônus muscular, da irritabilidade reflexa e da cor. Cada um desses dados aqui vai receber um valor máximo de 2. Significa que quando o bebê recebe só 2 em todos esses quesitos aqui, ele é um bebê extremamente saudável, ele nasceu super bem. Já em contrapartida, quando o bebê recebe 0, provavelmente ou ele nasceu em parada cardiorrespiratória ou é um bebezinho que está morto, né? Então, nós temos essa avaliação de Apgar para identificar como esse bebê realmente está. Outra coisa muito importante, provavelmente vocês já perceberam que alguns bebês, após o nascimento, ficam com o olhinho com uma cor diferente. Isso é normal. Vocês devem saber isso para passar essa informação às mães, porque elas percebem aquela cor diferente ali no olho da criança e ficam extremamente preocupadas. E é uma profilaxia contra o que a gente chama de oftalmia gonocócica, ou seja, uma bactéria da gonorreia que pode entrar no olhinho dessa criança, ocasionar uma infecção muito exacerbada e essa criança pode ficar até cega. Então, isso aqui é um método profilático. Toda criança ao nascer, eu vou pingar uma gotinha de nitrato de prata em um olho e uma gotinha de nitrato de prata no outro olho, a fim de poder acabar caso tenha algum tipo de bactéria ali que possa provocar essa doença. Então aqui nós percebemos, né, um bebezinho com a oftalmia gonocócica, que pode levar até mesmo a cegueira. O aleitamento materno, ele é extremamente importante, ele deve ser oferecido para essa criança e tem a posição correta para realizar esse aleitamento. Caso a criança não consiga pegar o mamilo e parte da areola da mama da mãe, ele não vai conseguir amamentar de forma adequada. Ele simplesmente vai pegar aquele bico, ficar sugando como se fosse um bico mesmo, então uma chupeta. Então eu não posso deixar isso acontecer, porque senão essa mãe vai sofrer muito. Ela vai ter várias feridas na mama e a criança não vai conseguir sugar, ela não vai conseguir pegar o leite que vai ser produzido à medida que a mulher vai amamentando. Quanto mais a mulher amamentar essa criança, mais leite será produzido. Então eu tenho que falar dos benefícios desse aleitamento, né, que através do leite materno a mãe oferece todos os seus anticorpos ali, proteção mesmo para essa criança. A criança não precisa tomar água, ela não precisa tomar chazinho, apenas o leite materno fornece todos os nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento até o 6º mês de vida. Então é preconizado que a amamentação materna, o aleitamento materno exclusivo, seja realizado até o 6º mês de vida dessa criança e que a partir daí comece a introdução alimentar. Mas é lógico, eu tenho que perceber que existem alguns fatores que vão interferir nessa amamentação. Então, cada mulher deve ser avaliada de uma forma adequada. Então, o posicionamento correto para que esse bebê realmente sugue de forma adequada a mama da mãe e consiga alimentar e hidratar vai ser passado por vocês, né? Ele vai ter que pegar tanto o mamilo como uma parte da areola. Lembrando, não é toda a areola que ele tem que pegar, é uma parte da areola para ele não ficar mascando somente o mamilo da mãe.
Aqui são as medidas antropométricas, que eu já disse na outra aula com vocês, que são extremamente importantes para avaliação do crescimento dessa criança, né? Então, eu tenho aqui o peso, eu tenho a estatura desse bebê, que é o tamanho que esse bebê nasceu. Eu tenho a mensuração do perímetro cefálico, que é o perímetro da cabecinha, o tamanho que esse bebê nasceu ali, né? O tamanho que a cabeça do bebê nasceu. Aqui eu tenho o perímetro torácico, que é aqui no mamilo do bebezinho, que é feita essa avaliação. E aqui o perímetro abdominal, lembrando, acima do coto umbilical. Eu não posso colocar em cima do coto umbilical porque ele é mais elevado, então vai trazer um valor totalmente diferente do que é considerado real. Outro procedimento realizado pela equipe de enfermagem, a administração intramuscular de vitamina K. Então, é feito no vasto lateral da coxa desse bebê. Administração de qualquer medicação por via intramuscular em menores de 2 anos é realizado no vasto lateral da coxa, né? Então, eu vou administrar essa vitamina K em todas as crianças que nascem, porque há uma certa deficiência de vitamina K, que é essencial para controlar sangramento. Então, se eu não tenho vitamina K de forma suficiente dentro do meu corpo, pode ser que eu tenha um tipo de sangramento muito intenso. Então, já é administrada essa vitamina K no bebê para evitar essas hemorragias. A hepatite B também é administrada dentro da maternidade no vasto lateral da coxa. É a primeira vacina, né? As primeiras vacinas que o bebê vai tomar ali é a da hepatite B e a BCG. Vitamina K é uma medicação, não é considerado uma vacina, mas é administrado também no vasto lateral da coxa. Então, eu vou administrar em uma coxa a vitamina K e em outra coxa eu vou administrar a vacina da hepatite B. E a vacina da BCG é administrado de forma intradérmica, bem superficial, tem que formar uma pápulazinha quando você administrar. O líquido ele fica como se fosse de uma bolsinha. E eu não posso passar o algodão por cima dessa pápulazinha formada após a administração, porque senão eu vou deixar esse líquido extravasar. Então aqui, ó, por que é importante entender sobre a vacina da BCG? Porque vai formar ferida. É normal formar uma ferida no braço do bebê. E todo mundo sabe que a maioria dos brasileiros apresenta uma cicatriz no braço direito, porque ali foi administrada a BCG. E não é diferente hoje. É realizado no braço direito e tem que formar uma cicatriz, forma uma feridinha. Então, eu tenho que avisar para aquele pai, para aquela mãe, que em 20, 30 dias vai abrir uma ferida naquele braço, mas que é normal, eu não preciso passar remédio nenhum ali naquela ferida, porque é uma reação esperada da vacina BCG. Vocês também vão realizar a impressão plantar desse bebezinho, né? Marcar ali como se fosse um carimbo o pezinho daquele bebê, tanto na declaração de nascidos vivos quanto no próprio cartãozinho desse bebê. E passar para os pais, ao mesmo que realizar todos os cuidados com o coto umbilical. A única coisa que eu preciso para que esse coto umbilical ele venha a cair de forma adequada e não ter risco nenhum para essa criança é com álcool a 70 só. Eu não preciso seguir a questão cultural de colocar moeda, teia de aranha, fezes de animais, enfim, existem várias formas que a cultura ela indica para que esse umbigo fique bonitinho. Eu não preciso disso. A única coisa
coisa que eu necessito é colocação de álcool a 70. Quanto mais vezes no dia eu colocar álcool a 70 nesse coto umbilical aqui, ele vai cair mais rápido, porque é o álcool que desidrata esse coto umbilical. Então, se o bebezinho fez cocô, eu vou trocar a fralda dele, aí eu passo mais álcool a 70. Fez xixi, passo mais álcool a 70. Então, eu vou perceber que vai desidratar mais rápido e, é lógico, vai cair muito mais rápido. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é não deixar cair álcool a 70 na barriguinha dessa criança. O tecido epitelial desse bebê é muito sensível e pode ser que essa criança venha a ter uma queimadura ali no local. Então aqui é só mostrando para vocês, né, que à medida que eu vou colocando álcool a 70, esse coto umbilical, ele vai desidratando até cair. Outra coisa extremamente importante que é realizado por vocês, ou seja, dentro do hospital ou, na maioria das vezes, dentro das unidades básicas de saúde, é o teste do pezinho. Esse teste do pezinho é realizado pelo próprio técnico de enfermagem. Ele recebe esse nome porque, na maioria das vezes, é realizado no pezinho, mas dentro do hospital, nós o realizamos em alguma punção venosa ali, seja no braço, enfim, ou até mesmo no próprio pé. Então, esse teste do pezinho, ele consegue identificar precocemente muitas doenças metabólicas, genéticas ou infecciosas que podem provocar um retardo mental nessa criança. Então, se eu conseguir identificar precocemente essa doença, eu evito que essa criança tenha um retardo mental. Então, provavelmente vocês já ouviram falar, nossa, aquela criança nasceu normal e passado um tempo ela ficou dessa forma, né? Ela teve um retardo mental por causa disso. Talvez alguma doença metabólica, genética ou infecciosa não foi identificada precocemente e aquela criança acabou tendo esse problema. Então, esse teste do pezinho, ele recebe esse nome pela coleta ser realizada, na maioria das vezes, no pé, né? Mas lembrando, eu posso realizar esse teste do pezinho no braço da criança também, dentro de um hospital, se ela estiver internada, por exemplo, em uma UTI neonatal. Aqui são as principais doenças identificadas pelo teste do pezinho, né? As principais: hipotiroidismo, fenilcetonúria, fibrose cística, anemia falciforme e hipoplasia adrenal congênita. São uma das principais doenças identificadas. É lógico que hoje nós temos em Minas Gerais o teste do pezinho ampliado. Então, ele consegue identificar várias outras doenças. Então, como que eu vou realizar o teste do pezinho? Vou mostrar aqui para vocês e depois vocês retornam naquele slide que tem toda a explicação. Primeira coisa, o pé do bebê tem que estar mais quentinho. Aqui em Diamantina nós temos alguns dias que está frio demais. Então, nesse dia mais frio, você vai fazer uma massagem muito maior, né? Para facilitar o retorno venoso desse pezinho e facilitar a sua punção, facilitar a saída de sangue. Então, eu vou movimentar aqui dos dedinhos até o calcânio, né? Que eu vou fazendo essa massagem do dedinho até o calcânio para facilitar essa punção. Quais são os locais indicados para punção? Mais na lateral. Eu tenho uma saída de sangue muito grande nessa região aqui, tá? Então, eu vou passar álcool a 70, realizando a antisepsia para evitar também uma infecção no pé daquele bebê depois que eu realizar a punção. E vou furar, né, com uma lanceta aquele pezinho para que saia uma quantidade de sangue adequada para passar no papel filtro. Então, eu tenho que ter uma quantidade adequada. De forma incorreta, né, como esse sangue fica ali no papel filtro. Não pode ter pouca quantidade de sangue e nenhuma sobreposição de gotas. Eu tenho que ter uma gota suficiente saindo naquele pezinho ali, que aí sim eu vou ter toda aquela parte do filtro preenchido de forma adequada pelo sangue daquela criança. Vocês vão ter que
que ter, né, um cuidado muito grande em relação a isso. A criança pode ficar assim com hematoma no pezinho, é normal, porque eu realizei uma punção ali, o sangue pode ter extravasado. Então a única coisa que nós vamos pedir para os pais fazerem uma compressa morna no pé, morna. Não pode ser uma compressa quente, porque senão ocasiona uma queimadura no local ali no pezinho da criança. Então uma compressa morna para ajudar a dissolver mais rapidamente esse hematoma. E todo esse teste do pezinho eu tenho que colocar para secar, né? Então eu peguei aqui o papel filtro, eu vou colocar para secar para depois enviar para a NUPAD. A NUPAD é o setor que vai identificar, que vai analisar essa amostra e identificar ou não a presença de algum tipo de alteração naquela criança. Sempre eu vou ter um número, cada criança recebe um número diferente. E esse número, né, ele vai ficar fixado também no cartão da criança, no cartão de vacina da criança. Caso a NUPAD veja que aquela amostra que você enviou foi insuficiente, eles não conseguiram observar se aquela criança tem ou não algum tipo de alteração, ela vai pedir nova coleta. Essa nova coleta vai ser realizada sempre com a mesma numeração que foi realizada no teste do pezinho, no primeiro teste do pezinho, e com caneta vermelha. A primeira coleta sempre com caneta azul. A segunda, terceira, quarta, enfim, quantas coletas forem necessárias, é realizada com caneta vermelha, com a mesma numeração da NUPAD que você colocou na primeira amostra. Aqui só mostrando para vocês, é uma primeira amostra, né? Eu tenho aqui todo o preenchimento correto com o sangue desse bebê e com todas as informações da mãe, com a identificação dela, identificação da criança. Então, esse teste do pezinho é necessário, ele é realizado entre o terceiro e o quinto dia. O quinto dia é ideal para a realização desse teste do pezinho, mas se os pais esqueceram ou se eles não tiveram essa informação antes, pode ser realizado até o bebê, né, completar 1 mês de vida. Mas é lógico, quanto mais rápido é realizado esse teste do pezinho, melhor vai ser para a criança. Então, no quinto dia de vida desse bebezinho, é realizado o teste do pezinho. Nazaré, para onde que eu levo esse bebê? Para o seu PSF. Então, o meu PSF é o do centro, eu vou levar meu bebezinho lá. Mas é lógico, se eu tiver em outra cidade ou quiser levar meu bebê em outro PSF, é realizado também. Muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a essa aula ou até mesmo as atividades, por favor, ou enviem e-mail, né, mostrando qual é a dúvida que vocês têm, ou então entrem no fórum. Todas as vezes, né, nas nossas aulas, a explicação da matéria e a abertura do fórum. Esse fórum é justamente para que vocês retirem as dúvidas que tiveram. Ah, Nazaré, eu tive uma dúvida da aula passada. Eu posso tentar retirar essa dúvida nesse fórum de hoje? Pode sim, com certeza. Mas não deixem de participar. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com a internet, mas mesmo assim vamos nos esforçar para que todo o conteúdo passado ele realmente seja absorvido por vocês. Aqui são as referências bibliográficas. Até a próxima aula.